Nesse vídeo eu quero fazer um comentário e também em cima desse comentário de algo que aconteceu recentemente, uma reflexão sobre um tema que é o seguinte, uma fala seguinte, talvez você já deva ter ouvido falar. Puxa vida, mas quanto tempo, abre aspas, né? Quanto tempo vem se falando sobre a volta de Jesus? A minha mãe já dizia, a minha avó já dizia, isso eu vou morrer e não vou ver isso acontecer. Meus filhos vão morrer e não vão ver acontecer, meus netos, enfim, isso quanto tempo já vem se falando nisso? As pessoas falam, falam e nada acontece. Você já ouviu uma fala? Fecha aspas, né? Você já ouviu essa fala? Eu já ouvi, eu pessoalmente já ouvi pessoas dizendo: todas as gerações falam e nada acontece, isso é balela. Pois então, recentemente, uma pessoa muito conhecida, e o Felipe Neto, se você já deve ter ouvido falar, um dos maiores youtubers aí que tem, né? Se não o maior, com mais inscritos, ele fez um pronunciamento a respeito de tudo que repercutiu aí na internet, a respeito da Baby Consuelo, da Ivete Sangalo, que até já postei vídeos aqui no canal falando sobre isso, sobre essa polêmica que teve no carnaval, da fala da Baby Consuelo sobre o apocalipse. E o Felipe Neto, essa figura aí bem influente, né? Ele se pronunciou a respeito. E eu vou ler o que ele colocou, que tem muito a ver com esse comentário aí que eu fiz no início do vídeo. Vou ler o que ele colocou nas redes sociais. Há 36 anos eu ouço que o apocalipse está chegando, no máximo mais 5 a 10 aninhos. Há 58 anos minha mãe ouve o mesmo. E há 96 anos minha avó dizia e ouvia o mesmo. E assim vai por séculos. Então, assim, com todo o respeito ao Felipe Neto aqui, novamente, eu gosto de trazer esses vídeos para a gente refletir em cima também de assuntos atuais, mas novamente eu falo com todo respeito, né, carinho assim com as pessoas, porque eu acho horrível, eu pessoalmente acho horrível quando as pessoas faltam o respeito, né? Mas achei interessante pensar em cima, refletir em cima dessa fala desse rapaz aí que é tão conhecido, tem tantos seguidores na internet, né? E esse comentário que ele fez vai causar um grande impacto, né? Uma fala muito importante, porque ele é uma pessoa conhecida. Então eu não podia deixar de também analisar essa frase e também dizer uma coisa, essa frase, ela também contém um pouco de verdade, inclusive ela contém um pouco de verdade e ela tem até uma explicação bíblica sobre isso. Tem um trecho, quando eu li sobre isso aqui, sobre essa fala do Felipe Neto, eu lembrei de um trecho na palavra, que inclusive a palavra fala sobre isso. Que iria acontecer isso, que as pessoas iam dizer, mas puxa, tá todo mundo falando, né, e fala, e a minha mãe falava, a minha avó falava e nada acontece, isso é bobagem, né, isso já foi já antecipado para nós que iria acontecer. E eu quero ler para nós esse trecho que está na Bíblia. Mas antes eu quero te perguntar, o que você pensa sobre esse assunto? Te levar a uma reflexão. Você acha que simplesmente porque já tantas gerações passadas já se falava e nada aconteceu, será que pode ser uma mentira isso aí? Que pode ser uma ilusão da cabeça das pessoas, né? Que nada acontece? Será que é porque não aconteceu e não acontece, não aconteceu ainda na nossa geração? Será que significa que é uma mentira? Significa que não vai acontecer? Então, olha só que interessante, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 13 e eu vou deixar, como de costume, eu vou deixar na descrição esse versículo, na descrição do vídeo, para você reler, conferir com os seus próprios olhos, com a sua própria leitura, isso que a Bíblia já afirmou já há tanto tempo, já afirma há tanto tempo que está registrado aqui nas Escrituras que isso iria acontecer. Então, significa que a gente deve tomar um cuidado aí, né? Não é porque todo mundo diz que é bobagem, que nunca aconteceu, que
não significa que não vai acontecer, né? A própria Bíblia já diz isso. Já diz que as pessoas iam fazer pouco caso disso aí, usando esse argumento. Olha só o que diz no versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da segunda vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. A época de Noé. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos ler também o versículo 10, acho que é bem interessante para a gente refletir. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Então, olha só, nós lemos do versículo 3 ao versículo 10. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Olha só que interessante. Por isso que eu disse que a fala do Felipe Neto, eu não vou dizer que é uma fala verdadeira, porque ele está aqui como fala a palavra. Ele está dentro dessa profecia, né? Essa profecia já está se cumprindo na fala dele, porque a palavra diz que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Porque muitas vezes as pessoas, nós mesmos, né? Todos nós, às vezes a gente nega algo porque a gente não quer ser confrontado. A gente quer ficar no nosso comodismo. É difícil, às vezes, a gente pensar sobre a vida e refletir, tomar decisões, né? É muito mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto, a gente dizer, não, isso é bobagem, isso não vai acontecer, né? O passo de fé na nossa vida é um passo custoso, porque a gente acredita no que a gente não vê, né? Então, isso que Deus pede da gente, esse passo de fé, não é algo fácil e simples. Não é algo que a gente pode provar para ninguém, é fé. Como a própria palavra diz, né? A gente acreditar no que a gente não enxerga. Mas olha como a Bíblia compara aqui que os tempos de Noé, do dilúvio. Se você é uma pessoa que está me escutando e crê na palavra do Senhor, crê que isso aconteceu, Deus cumpriu, naquela época, Deus cumpriu através de Noé a sua palavra. Noé, por muitos anos, enquanto ele construía aquela grande embarcação, ele anunciou isso para as pessoas e as pessoas zombavam dele, porque naquela época não era nem costume, não tinha costume de chover, assim, grandes, né, em volume. E achavam que ele estava enlouquecido, que ele tinha que tomar remédio, que ele estava doido, né, etc. Tantas coisas que, olha que irônico, isso se repete nos nossos dias, né? Quem fala e quem anuncia que Jesus vai voltar, quem anuncia o que está profetizado na palavra, na nossa época, também é tido como um louco, como uma pessoa que precisa de medicamento, né? Que está uma pessoa fora de si. Com todo o respeito às pessoas que tomam medicação, né? Mas vocês me entenderam. Então, isso já aconteceu e a própria palavra fala sobre isso, né? Faz essa comparação que nos últimos dias também as pessoas iriam zombar, iriam achar assim, o que aconteceu com a promessa, né? O que aconteceu? Olha quanto tempo se passou e nada aconteceu. E olha o que a palavra diz, né? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa,
mas ele, como julgam alguns, mas ao contrário, ele é paciente. Essa demora, entre aspas, na verdade, se trata de uma paciência do Senhor, um amor profundo de Deus pela humanidade, né? Porque ele não quer que ninguém pereça, que ninguém morra, né? Que ninguém tenha morte eterna. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, que todos aceitem essa palavra, aceitem as profecias bíblicas, aceitem a mensagem da cruz, né? A salvação através de Jesus, o evangelho, as boas novas de salvação. E aqui também fala assim, olha, para o Senhor, aonde fala, vamos ver aqui que eu me perdi. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o que isso significa? Significa que Deus é o Senhor do tempo. Deus não está dentro dessa nossa noção de tempo, né? Então, para Deus, o tempo ele não é visto como a gente vê o tempo, né? Deus está acima de tudo, ele está em outra dimensão, que não é a nossa. Então, a palavra fala sobre isso. A palavra fala que isso é um teste para a nossa fé, né? Porque a gente tende a acreditar nas coisas que são visíveis, nas coisas óbvias que a gente vê, né? Talvez a coisa que a gente nem enxergue, mas a gente pensa assim, não, tal situação está acontecendo, então é óbvio, claro, que vai, pela lógica, acontecer essa consequência, tal coisa, né? A gente tende a acreditar no que é racional, no que é o que é claro para nós, o que a gente enxerga. E isso é um desafio de fé, porque a gente não enxerga, é fé. A gente não enxerga, a gente crê sem enxergar. Por mais que a gente observe, né, as pessoas que estudam profundamente a palavra de Deus aqui, a Bíblia, pessoas que estudam as profecias, então essas pessoas conseguem ter um discernimento e fazer um link com coisas que estão acontecendo e ver, conferir que a Bíblia já dizia que ia acontecer, profecias, né? Coisas na política, geopolíticas, eu tô falando, né? Coisas macro, né? A geopolítica, coisas no clima, na religião, na sociedade, enfim, coisas que a Bíblia não vai dando pinceladas, assim, né? De profecias. Que essas pessoas que estudam, elas podem ter mais evidências, assim, isso pode confirmar mais a fé dessas pessoas, né? Por evidenciar essas profecias já se cumprindo. Mas a gente, se não tem esse conhecimento, a gente ainda requer mais fé para a gente acreditar em algo que a gente nem está constatando, né? Então, a Bíblia fala também que nos últimos dias iriam ter sinais, né? Sinais acontecendo, anunciando a volta de Jesus. Então, eu quero que a gente reflita sobre isso. Eu quero levar a nossa vida a uma reflexão. Esse vídeo, eu espero que te alcance para te levar a uma reflexão sobre esse assunto. Que você não caia nessa fala como falou o Felipe Neto, né? Que é uma fala até bem comum as pessoas dizerem. Tanto é que a Bíblia diz que isso ia acontecer. Poxa, tantas gerações aí falavam isso e nada aconteceu. Não é na nossa que vai acontecer. E eu não estou querendo dizer que vai acontecer na nossa, porque a palavra diz que a gente não sabe o dia e a hora. Ninguém sabe o dia e a hora dessas coisas acontecerem. Nós temos alguns sinais a respeito da volta de Jesus, né? Escritos na Bíblia. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Mas o ponto é como essa situação vai nos pegar. Será que a gente vai achar que é uma bobagem? Será que a gente vai fazer parte da maioria, que foi como aconteceu com Noé? Porque a grande maioria das pessoas, a maioria das pessoas daquela época, elas não se salvaram. Elas não acreditaram que aquilo ali ia acontecer. Parecia uma loucura, um devaneio da cabeça daquele homem que estava construindo uma embarcação. E será que a gente vai fazer parte desse grupo grande aí? Porque eu acredito que antes de Jesus voltar, a maioria das pessoas também não vão acreditar nessa palavra. Na verdade, o povo santo de Deus que vai se render a essa palavra vai ser a minoria.
Então, de que lado nós vamos querer estar, né? De que lado nós vamos escolher estar? No lado da maioria, que não vai acreditar, ou no lado da minoria? A gente precisa pensar sobre essas coisas. Isso é algo bem sério, porque é a respeito da nossa salvação. E se você não acredita nisso, eu quero te propor um desafio. Pelo menos tenha o benefício da dúvida. Não coloque na sua fala, na sua mente assim, isso é bobagem, eu não acredito e ponto final. Duvide, tanto de uma coisa como de outra, mas procure conhecer. A gente não pode falar de algo, né, assim, tipo, dizer que acredita ou não, se a gente pelo menos não procura conhecer as coisas. A gente daqui a pouco ir na palavra ou na opinião das outras pessoas. Porque todo mundo está falando, porque o Felipe Neto, que é uma pessoa aí que é bem importante, bem conhecida, um influencer, um youtuber, porque ele falou, eu vou ir atrás. Não. Se você tem essa fala e eu não acredito, eu pelo menos te peço, duvide. Duvide, procure conhecer por você mesmo. Então, a palavra, a Bíblia, procurar pessoas que entendam sobre isso, né? Para estudar um pouquinho a mais sobre o Apocalipse, os eventos finais, né? Essas coisas, a volta de Jesus. Tenha pelo menos o benefício da dúvida. Se dê esse direito, o benefício da dúvida. Não fique repetindo o que as pessoas falam, né? Você pode até dizer assim, mas vocês crentes repetem o que o pastor fala, o que a igreja fala, vocês são uns alienados, uns bitolados, né? Porque tem muita gente que fala isso. Mas isso é uma fala assim bem senso comum, né? Com todo respeito eu te digo, isso é uma fala senso comum. Claro que tem pessoas no meio religioso que são levadas pela fala de pregadores, pastores e as pessoas que infelizmente até distorcem a palavra do Senhor. Mas o nosso convite, o convite de Deus para nós, para um cristianismo genuíno, genuíno que eu digo sincero, é cada um examinar as escrituras, cada um conferir as escrituras, cada um ter um relacionamento com Deus. A gente não pode dizer que não acredita se a gente não prova do relacionamento com Deus. Ninguém pode dizer para você, Deus existe, Deus não existe. É a sua experiência. Então, pelo menos se aproprie do benefício que eu digo porque é importante a gente questionar e duvidar das coisas e tentar averiguar se é certo, se é esse o caminho ou não. Então, tente se relacionar com Deus, procure ler ou estudar a palavra, ver alguém para lhe orientar. Pelo menos tenha isso, não fique na sua cabeça assim, eu não acredito e ponto, e isso é uma bobagem, não vai acontecer, eu vou viver a minha vida do jeito que dá. Olha só, por mais que você queira viver a sua vida do seu jeito, né? Com essa falsa liberdade que às vezes a gente acha que tem uma liberdade, é uma falsa liberdade, né? Você quer viver a sua vida da sua maneira, você acha que a religião, a vida espiritual, a vida com Deus, ela escraviza. Mas pense só, imagina você viver do seu jeito, da sua forma, da sua visão, e quando vê tudo isso é verdade, e lá no final você perder a sua salvação, a sua eternidade, né? Olha só, isso são palavras que às vezes a gente está tão acostumado a escutar que a gente não dá bola. Mas as pessoas, em geral, todo mundo, todos nós, ansiamos por viver mais nesse mundo, né? Pela eternidade, nós ansiamos pela eternidade, porque a partir do momento que a gente se preocupa assim com as rugas, a gente não quer envelhecer, a gente não quer ficar doente, é porque dentro de nós a gente carrega assim uma vontade de viver, uma vontade, um anseio pela eternidade, um medo da morte, uma repúdia pela morte, na verdade, né? Porque nós não fomos criados para morrer. Imagina você desperdiçar toda a vida eterna, né? Por causa de um preconceito da sua cabeça, algo que você não examinou, que você não buscou, que você não conferiu se é real mesmo.
Então, essa palavra eu quero te encorajar. Se você é uma pessoa assim que é até preconceituosa com fé, com religião, com crente, né? Mas examine a sua vida com Deus, busque a Deus no seu secreto. Examine as escrituras. Busque alguém para lhe orientar, né? Não, a gente às vezes na sociedade a gente escuta falar, né, que a igreja é tudo as pessoas, os pastores querem roubar dinheiro do povo, né? Tudo gente falsa, tudo é um clubinho. Existe coisa errada, como em todos os grupos existem coisa errada, né? Existe coisa errada. Mas existe um povo sincero, existe um povo que está querendo fazer a coisa certa, buscando o cristianismo de verdadeiro, buscando consertar sua vida com Deus, buscando santificação. Existe esse povo. Então, dê um crédito para a vida com Deus verdadeira, para a vida de fé verdadeira, para essas crenças de Apocalipse, da volta de Jesus, não com um alarmismo, como uma tristeza, porque infelizmente aqui eu também quero fazer esse parênteses. Infelizmente, às vezes até os próprios crentes não sabem transmitir essa mensagem como boas novas. Acabam causando um terrorismo na vida das pessoas. E é claro que isso vai afastar todo mundo dessa palavra, vai causar um medo, vai causar um pânico, e não é esse o objetivo. O objetivo é a gente transmitir essa palavra do Apocalipse, da volta de Jesus, como uma boa notícia, e é uma boa notícia. O fim do sofrimento não é uma boa notícia? O fim do choro, o fim da morte. Então, vamos abrir a nossa mente para as coisas de Deus, abrir, ressignificar as coisas, né? Porque às vezes a gente tem um preconceito porque a gente teve maus exemplos ao nosso redor, infelizmente, né? Mas Deus não é assim. Deus é perfeito. E tenho certeza, se você chegou até o final aqui nesse vídeo, Deus te ama muito. Deus te ama muito e quer entregar essa palavra para você. Não tenha preconceito e não vá atrás das conversas, das falas, né, das opiniões das pessoas que muitas vezes nem conhecem a fundo sobre o assunto e são grandes influenciadores, são grandes youtubers, mas não sabem essa palavra a fundo, não conhecem essa palavra a fundo. Eu oro também por eles. Eu oro por todos nós, né, que todos nós possamos chegar no grande dia com a nossa vida aos pés do nosso Senhor Jesus. Abraço e até o próximo vídeo.